Sabe aquele dinheiro que a gente paga em impostos? Para onde ele vai, afinal? Bom, às vezes a gente vê umas notícias que parecem até piada, mas outras vezes vemos projetos que transformam cidades inteiras. Hoje a gente vai seguir o rastro desse dinheiro aqui no Brasil para entender como ele vira serviço, obra e, claro, às vezes umas polêmicas bem grandes. Para começar, olha só que curioso. A Câmara dos Deputados abriu uma licitação de mais de R$ 172 mil. Para quê? Para alugar por um aninho só um analisador de urina para o departamento médico deles. É um gasto, digamos, bem específico, né? E agora, do gasto específico e peculiar, a gente dá um salto para o gigante e controverso. Lá no Mato Grosso, uma licitação de quase R$ 75 milhões para comprar móveis planejados foi suspensa pela Justiça. Percebe? São dois extremos que já dão uma ideia da dimensão do que a gente está falando. Ok, então, como é que se vai de um analisador de urina por uma compra milionária de imóveis? Qual é a lógica? E o mais importante, existe um processo por trás dessas decisões? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Bom, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar esses extremos, os analisadores e os trens. Depois, a gente vai entender o caminho do dinheiro público. Em seguida, vamos ver as regras, as falhas e as possíveis soluções. E para fechar, vamos conversar sobre por que tudo isso importa. E muito, no fim das contas. Vamos começar então por esses dois exemplos bem diferentes que mostram a escala maluca dos gastos públicos no Brasil. Olha, e aqui está o ponto principal. Não importa se é para alugar aquele analisador de urina lá para o laboratório da Câmara ou para construir um sistema de transporte novinho em folha. Para cada centavo gasto, tem que existir um processo oficial. Pelo menos é o que deveria acontecer, né? Para garantir que o dinheiro está sendo bem usado. E falando em grandes projetos, tem um exemplo bem bacana de alto impacto acontecendo em Salvador. O governo está construindo um VLT. Sabe, o veículo leve sobre trilhos? São 40 quilômetros de trilhos para conectar a capital com a região metropolitana. É um baita investimento que tem o potencial de mudar de verdade a vida de muita gente por lá. Tá, beleza. Mas como é que o governo escolhe a empresa que vai alugar um analisador ou a que vai construir o VLT? A resposta para isso está numa palavrinha que, olha, é a chave de tudo: licitação. Vamos entender o que é isso. Licitação, basicamente, é uma competição oficial. Pensa assim, o governo fala, eu preciso disso aqui, e aí as empresas interessadas aparecem e dizem, eu faço por tanto. A ideia é escolher a proposta mais vantajosa. E atenção, nem sempre é a mais barata, tá? É a que oferece o melhor custo-benefício. Tudo isso, em teoria, de um jeito justo e transparente, com todo mundo competindo de igual para igual. Esse processo todo tem basicamente 3 passos. Primeiro, a necessidade. O governo identifica um problema. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, precisavam alugar geradores para centros socioeducativos. Ok, passo 2, a concorrência. O governo lança o edital e as empresas fazem suas propostas, tipo o que aconteceu em Santa Catarina para construir 20 casas. E por último, o terceiro passo, a contratação. A empresa vencedora assina o contrato. Foi o caso da construção de uma praça em Várzea Grande, no Mato Grosso. Viu? Da necessidade até a entrega final. Só que a gente sabe que na vida real nem sempre esse caminho é tão retinho, né? Agora a gente vai ver o que acontece quando esse sistema é colocado à prova. Vamos falar de falhas e também das tentativas de consertar o que está errado. Lembra daquela história dos móveis de 74 milhões em Mato Grosso? Pois é, ela é um exemplo perfeito de como as regras podem virar um problema. Olha o que aconteceu. A empresa que ofereceu o menor preço, bem mais baixo, foi eliminada por um detalhe que a justiça chamou de formalismo excessivo, ou seja, burocracia demais. Aí, quem ganhou foi outra empresa que, pasmem, apresentou documentos em nome de uma terceira que já estava proibida de fechar contratos com o governo. O resultado? A justiça teve que entrar no meio e suspender tudo. É um exemplo clássico de como o processo pode virar um verdadeiro labirinto, cheio de brechas. E é por causa de casos assim que algumas pessoas tentam criar mais responsabilidade. Em Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, um vereador propôs uma lei bem direta. Se a empresa tem um histórico de abandonar obras no meio do caminho, ela fica proibida de participar de novas licitações. Nas palavras dele, é uma medida preventiva e moralizadora, para proteger o dinheiro que é de todo mundo. Mas, felizmente, a história não é só de problemas, não. Tem muita inovação aparecendo para tentar deixar esse processo todo mais simples, mais rápido e, principalmente, mais transparente.
E a tecnologia está ajudando muito nisso. Um ótimo exemplo de solução digital é essa plataforma, a Contrata Mais Brasil. Pensa só, ela conecta escolas públicas que precisam de pequenos consertos, tipo um vidro que quebrou ou um vazamento, diretamente com os microempreendedores da região. Milhares de escolas em Santa Catarina e Rondônia já estão usando. Isso acelera a manutenção, diminui a papelada e ainda por cima ajuda a economia local a girar. É bom para todo mundo. Só que não dá para deixar tudo na mão da tecnologia, né? É fundamental investir nas pessoas que cuidam desse processo. Em Belém, por exemplo, a prefeitura está dando cursos para os servidores aprenderem a fazer pesquisa de mercado do jeito certo. Porque, convenhamos, para comprar bem, primeiro é preciso saber pesquisar preço e qualidade. Faz todo sentido. Bom, depois de ver toda essa engrenagem com regras, problemas e soluções, a gente chega na pergunta que realmente vale. Tá, mas e daí? Por que tudo isso importa de verdade na nossa vida? Importa, porque quando esse processo dá certo, o resultado aparece na rua, na vida das pessoas. É o VLT novo lá em Salvador, são as casas para 20 famílias em Santa Catarina, são as escolas sendo consertadas mais rápido em Santa Catarina e Rondônia, é a praça nova para a comunidade em Várzea Grande e até a ponte recuperada lá em Corumbá. O dinheiro público, quando bem usado, vira benefício de verdade. E tudo isso leva a uma reflexão final, né? Da próxima vez que a gente passar por uma obra na rua, ou ver uma melhoria na escola do bairro, ou até ler uma notícia sobre uma licitação esquisita, vale a pena lembrar de todo esse caminho que o dinheiro público faz. Ficar de olho nesse processo é fundamental. E a pergunta que fica no ar é: aí na sua cidade, esse caminho está levando os resultados que a comunidade realmente precisa e espera? Fica aí a reflexão.